Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como é que estão? Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vamos ver agora sobre uma modalidade esportiva bastante conhecida, né, que é o handball. O handball hoje é um dos esportes mais em ascensão no mundo esportivo, não é? E ele tem essa didática de ensino bastante flexível para nós, professores de educação física, para nós que gostamos de ter essas variedades de esporte nas nossas aulas, né? E que ele tem nos mostrado, tem mostrado resultado positivo no que diz respeito a educar os alunos, a disciplinar eles, né? E já que ele é um esporte bastante fácil de se praticar, não é? Então, a primeiro momento nós vamos ver que essa pesquisa que eu fiz foi feita diretamente do site da Confederação Brasileira de Handball, né? Onde eles dizem que a bola, como se sem dúvida um dos instrumentos desportivos mais antigos do mundo, né? Isso a gente já sabe que a maioria dos esportes hoje utilizam a bola, né, como um instrumento esportivo, desportivo, né? Então, lá na Grécia, partindo um pouco para a história do handball, do surgimento do handball, lá na Grécia eles praticavam um jogo, né? Não era chamado de handball ainda, ele era chamado de Urânia, o nome do jogo, né? Ele era praticado com uma bola do tamanho de uma maçã, né? Usando as mãos, mas sem baliza, não tinha baliza de gol nem nada não. Já na Roma, igualmente como a gente estudou um pouco sobre futebol, lá o Rapastum, né? É um jogo com bola praticado com as mãos. Ele é praticado lá nos campos de futebol na época. Em meados do século XIX, né, 1848, o professor dinamarquês Roger Nielsen criou no Instituto de Ortrump, né, um jogo denominado handball, né? E à mesma época os tchecos praticavam um jogo semelhante, denominado Hanzena. Essas são duas denominações de um jogo parecido com o handball hoje. Fala-se também em jogos similares na Irlanda, no Uruguai, acreditando que todos são precursores do handball hoje. Todavia, o handball, como se joga hoje, né, foi introduzido na última década do século XIX, na Alemanha, como Handball, né? Ele foi lá modificado e passou a ser chamado de Handball. Quem o levou para o campo em 1912 foi o alemão Richmann, então secretário da Federação Internacional de Futebol, certo? O período da Primeira Guerra Mundial, 1915 a 1918, foi decisivo para o desenvolvimento do jogo, quando o professor de ginástica, o berlinense Max Heiser, criou um jogo ao ar livre para as operárias da fábrica Siemens, derivado do turbol, né? Ele passou a ser chamado de turbol. Com isso, pessoal, o professor, em 1919, o professor de educação física, Karl Schellens, ele procurando dar um incentivo maior para a prática esportiva feminina na época, lá na Alemanha, ele reformulou esse turbol e passou e deu o seu nome de handball. Aí já foi a definição, né, final dessa palavra, da palavra do esporte, handball. Com as regras tendo sido publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, certo? Ele levou, pessoal, o jogo enquanto modalidade de competição para a Áustria, Suíça, Alemanha, não é? O resto, né, da Alemanha, que surgiu na Alemanha. Em 1920, ele tornou o jogo um desporto oficial. Ele mesmo criou e ele mesmo tornou o jogo um desporto oficial, porque ele passou a ser diretor da Escola de Educação Física da Alemanha, que era o órgão maior da época. Como idealizador foi um professor de educação física, o handball naturalmente tomou maior impulso no meio estudantil, devido à sua facilidade, né, de aprendizagem, as características, a execução natural dos fundamentos, né, correr, saltar, não é, andar, são movimentos naturais do ser humano, e com isso facilitou a sua prática.
emprego da velocidade, né, movimentação, força nos arremessos, habilidade no manejo da bola, né, que é bastante importante, um item bastante importante e bastante praticado, né, por nós professores e vocês alunos. Além de proporcionar aos professores possibilidade de educar pelo jogo, como eu falei, a questão da disciplina. A gente pode trabalhar a disciplina dentro de uma modalidade esportiva, certo? A divulgação desse novo desporto na Europa não foi difícil, né? Visto que Carlos César é professor da Universidade de Berlim, onde seus alunos, principalmente os estrangeiros, difundiram as regras então propostas para seus vários países de origem. Isso foi espalhando, né, na Áustria, Suécia, Dinamarca, Tchecoslováquia, né? E isso ele foi se tornando um desporto muito conhecido mesmo, até que em 1927 foi criada a Federação Internacional de Handebol, com 39 países inscritos, mas somente em 1938 foi incluído nos Jogos Olímpicos, certo? Só em 1938 o handebol foi incluído nos Jogos Olímpicos. O inverno rigoroso não permitia a prática do handebol mais em campo aberto, levando à necessidade de adaptação do esporte, para que pudesse ser praticado em recinto fechado e de menor tamanho. Nascia aí o nosso atual handebol, né, que é o handebol de salão da época, chamado, praticado no espaço menor e por um menor número de atletas, certo? O handebol tornou-se um esporte independente, com técnica e tática própria, suplantando o handebol de campo, né? Ele foi extinto, o handebol de campo. Em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, o handebol, né, foi incluído na categoria masculina, reafirmando-se em Montreal, Canadá, em 1976, com a categoria masculina e feminina, e não mais parou de crescer, né? A gente foi vendo o handebol crescendo, cada dia mais. Então, pessoal, isso é a história, um pouco da história do handebol, né? Prestem bastante atenção nesse vídeo, revejam ele quantas vezes for necessário, porque as nossas atividades, nossas avaliações girarão em torno sempre dos nossos vídeos. Sempre eu vou colocar a apostila, mas a apostila não vai estar mostrando tudo para vocês, entendeu? Então, fiquem atentos a tudo isso e a gente vai estar fazendo esse aparato, né? Logo a gente está fazendo revisão, logo eu estarei marcando uma aula ao vivo para a gente estar debatendo tudo isso, ok? E vamos ter atenção nos conteúdos que a gente está publicando, ok? Já a gente continua com regras básicas do handebol, tá ok? Abração.